pessoal, eu sou Wilson Castro da Igreja Juva Serôdia e hoje nós vamos estar falando sobre como Deus trabalha com as gerações. E nós vamos basear a nossa reflexão em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, onde diz: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Bem, este texto é interessante porque ele é o último versículo do último livro do Antigo Testamento. E o assunto principal aqui é o assunto das gerações. Quando ele fala em Elias, ele não está falando da pessoa do Elias, mas sim do espírito de Elias. Na primeira vinda de Jesus, João Batista carregou esse espírito de Elias, que é um espírito que convoca o povo ao arrependimento. Antes de Jesus voltar, novamente o Espírito Santo vai se mover sobre a terra com esse espírito profético de Elias. Um espírito que convoca o povo ao arrependimento, que convoca a igreja a voltar às suas origens e ao arrependimento. E o principal tema que o Espírito Santo vai trazer no final dos tempos é o tema das gerações, principalmente o tema dos pais e dos filhos. E é interessante a ordem em que Malaquias fala aqui. Ele diz primeiro que o coração dos pais se converterá ao dos filhos. E depois ele diz o coração dos filhos se converterá ao coração dos pais, para que não haja maldição na terra. É muito importante entendermos isso, que quando existe uma quebra entre gerações, quando existe um conflito entre gerações, isto traz maldição sobre a terra. Eu acho que nós somos uma geração de órfãos. Houve uma quebra entre a geração anterior e a nossa e a geração que está surgindo agora. E isso tem trazido malefícios sobre toda a terra, sobre todas as nações, porque a gente vê este fenômeno ocorrendo em todos os lugares, onde a igreja ela está doente, ela está enfraquecida, ela não está impactando o mundo como ela impactou em outras gerações, em outras décadas, porque foi quebrado algo não está sendo passado e algo não está sendo recebido. O coração dos pais aos filhos. Isso trata da questão da paternidade. É muito importante, nas Escrituras nós encontramos este conceito de paternidade, onde existe uma geração que treina a geração seguinte, onde existe uma geração que cuida da geração seguinte, passando um legado, passando um bastão. Nós vemos isso, por exemplo, nos Salmos 78, versículos 3 e 4. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Isso é muito importante, porque o que acontece quando uma geração não repassa o que aprendeu para a geração seguinte? A geração seguinte é obrigada a aprender sozinha, ou seja, reinventar a roda. A verdade é que o Senhor, ele investe numa geração para que esta geração possa servir de teto onde a próxima geração pode construir. Agora, se a geração que deveria deixar um legado, que deveria ensinar, que deveria ter um coração paternal ou maternal, não tem, a geração que está surgindo surge como uma geração sem pai e sem mãe, repetindo os mesmos erros da geração passada porque não foi ensinada. Este é o princípio do discipulado. Existe um rei chamado Ezequias. E este foi um dos reis mais importantes na história de Judá depois de Davi. Inclusive, há um elogio muito grande deixado nas Escrituras, que depois dele não houve rei semelhante na sua devoção ao Senhor. Ele trouxe uma grande reforma nos seus dias, restaurando o templo, a adoração, a santidade, destruindo os ídolos e tudo mais. Mas certo dia ele adoeceu. Chegou Isaías, o profeta, e disse: olha, arruma a tua casa porque tu vai morrer. Então ele
chorando, se virou para a parede, orou, clamou ao Senhor. E o Senhor decidiu devolver a ele 15 anos de vida. Isaías voltou e disse, olha, Deus vai te dar mais 15 anos de vida. Ele se alegrou muito, recebeu visitas da Babilônia. Embaixadores da Babilônia chegaram para saber como ele estava, trazendo presentes, e ele decidiu então mostrar todas as riquezas que ele tinha acumulado durante o seu reinado para aqueles embaixadores. Quando eles foram embora, Isaías voltou e perguntou para o rei Ezequias, o que tu mostrou para aqueles homens? Ele disse, tudo que há no meu reino. Bem, a resposta do profeta Isaías foi a seguinte. Então, Isaías 39, 6, 7 e 8. Eis que virão dias em que tudo o quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías, boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Aqui está um homem de Deus, um homem apaixonado por Deus, um homem que trouxe uma das maiores reformas na história de Judá, mas que não tinha esse entendimento da importância das gerações. Ele pensou, bem, isso vai acontecer nos dias dos meus filhos, não nos meus. E esse é o problema hoje. Nós temos uma geração de líderes, uma geração de pais e mães espirituais que estão muito mais preocupados em promover a sua geração e não estão pensando na geração seguinte. Este é o problema que a igreja precisa resolver, porque nós estamos nos aproximando da volta de Jesus. Uma geração está surgindo que precisa ser treinada, que precisa ser preparada, que precisa receber o bastão, que precisa receber um legado, que precisa ser ensinada. E este é o papel dos pais com relação aos filhos. E é isso que o Espírito Santo já está começando a fazer. Ele está começando a despertar pais e mães espirituais para equipar, treinar e enviar os filhos. Amém. Bem, vamos agora para o próximo assunto, que é o coração dos filhos se convertendo aos pais. Isso tem a ver com honra. O que nós temos visto também nos nossos dias e na nossa geração é a falta de honra. Os filhos não estão honrando, não estão valorizando o que os pais espirituais lhes deixaram. É verdade que erros foram cometidos no passado, coisas que não estão nas escrituras foram vividas e praticadas que precisam ser removidas. Mas eu ouvi certa vez um ditado que nós não devemos botar fora o filho junto com a água do banho. Ou seja, tem coisas de grande valor que nos foram deixados pelos nossos pais espirituais e que nós precisamos reter e aprender com eles. Nós precisamos aprender a honrar, porque a Bíblia é muito clara. Sem honra não há herança. A honra ela é muito importante para que o que nós podemos chamar de manto, para que o manto possa ser passado para a próxima geração. Vejam bem o que diz Efésios, capítulo 6, versículo 2. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, veja bem como a palavra de Deus é muito clara de que é aquele que honra, que recebe a herança daquele que foi honrado. Então, se nós não honramos os nossos pais, sejam os pais naturais, sejam os pais espirituais, o que eles carregam do Senhor, não só em conhecimento, em experiência, mas em unção, deixamos de receber. Tem um exemplo na vida de Eliseu. Vocês vão lembrar que Eliseu foi discípulo de Elias. Elias foi um profeta grandemente usado por Deus. E no final do seu ministério, no final da sua carreira, ele precisava passar o seu manto para alguém, pois ali estava Eliseu, que o honrou
grande parte do seu ministério. Então, quando eles estão caminhando, Elias pergunta para Eliseu, o que tu queres? E ele disse, eu quero uma porção dobrada do que tu tens. Ele estava falando da herança, porque a porção dobrada do qual ele estava pedindo a Elias tem a ver com a herança. O filho mais velho sempre recebia uma porção dobrada da herança. Ele estava dizendo, eu quero ser teu herdeiro. E Elias disse, olha, isso é uma coisa difícil que tu está pedindo, mas se tu me veres sendo levado por Deus, então será concedido o teu pedido. E de fato, quando Elias foi levado, Eliseu viu o manto de Elias caiu sobre Eliseu, e Eliseu deu continuidade ao ministério de Elias com muito mais poder, porque ele se tornou o herdeiro espiritual do seu pai. Agora, acontece que no final da vida de Eliseu, ele não teve um sucessor. Ele não teve uma pessoa que o honrou, uma pessoa que caminhou com ele, que quis aprender com ele. Então nós temos uma cena muito interessante aqui em 2 Reis, capítulo 13, começando no versículo 20. Eliseu morre, ele é enterrado, e olha o que acontece. Morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Sucedeu que, enquanto alguns enterravam um homem, eis que viram um bando. Então lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. Agora, isso aparentemente é uma cena muito bonita. Um homem ressuscita porque o seu corpo tocou nos ossos de Eliseu. Acontece que Eliseu foi enterrado com sua unção. A unção dele estava enterrado junto com ele. A unção dele não foi passado para ninguém. O seu manto não foi passado para ninguém. O seu legado morreu com ele. Faltou filhos espirituais que o honrassem, que pudessem receber dele o que ele carregava. E isto é um perigo que cada geração corre. Se nós não honrarmos a geração que veio antes de nós, honrando, respeitando e amando e obedecendo e sentando aos seus pés para aprender com eles, nós corremos o risco, como eu disse antes, de termos que reinventar a roda. Quantos avivamentos morreram porque não houve sucessores? Então, fica esta alerta, que no final dos tempos o Espírito Santo, ele vai converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que a terra não seja amaldiçoada, para que a igreja possa cumprir o seu papel. Então precisamos urgentemente de paternidade da parte dos pais e honra da parte dos filhos. Até a próxima. Se você gostou do vídeo, dê o seu like. Inscreva-se no canal. Se você tem perguntas ou sugestões de novos temas, deixe aqui nos comentários.